Fala pessoal, eu sou o professor Valdemir, esse é o seu História na Telinha e o assunto de hoje é a Reforma Protestante e a Contra-Reforma. O nosso assunto gira em torno da religião. Nós vamos falar na aula de hoje da segunda e a maior divisão que houve dentro do cristianismo depois da Cisma do Oriente em 1054, que foi a Reforma Protestante de 1517, tá? Só que a gente vai ver o que aconteceu antes e quais as consequências deste evento histórico para toda a humanidade. Então vem comigo. Bom, para começo de conversa, eu vou trazer para vocês um mapa que mostra a fixação das primeiras comunidades luteranas no Brasil, tá certo? Os luteranos começaram a fixar suas comunidades aqui por volta dos anos 1824. Então, você vai ter uma comunidade lá em Nova Friburgo, no ano de 1824, no Rio de Janeiro. Nós vamos ter outra em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Outra em Campo Bom, em 1827, no mesmo ano no Rio de Janeiro, tá certo? Aí depois nós vamos ter outras que vão... em 1826, Três Forquilhas, tá? A atual Terra de Areia, Rio Grande do Sul também. E a partir de então nós vamos ver um aumento, né, da presença luterana aqui no Brasil. Em Santa Isabel, no Espírito Santo, em 1847, eles se fixaram por lá. Em 1851, em Joinville. Em 1857, em Blumenau. Em 1861, em Santa Isabel, atualmente Águas Mornas, em Santa Catarina. Ok? E em 1845, em Petrópolis, no Rio de Janeiro. E aqui você tem membros da Igreja Luterana em Ijuí, no Rio Grande do Sul, em janeiro de 1909. Por que estou trazendo essas informações? Como vocês viram, a comunidade luterana. Luterana é a igreja que vem desde a Reforma Protestante, que seguia então a doutrina de Lutero, Martinho Lutero, que nós vamos falar hoje, tá? Dentre outros. A Reforma Protestante. Então, começa por dois títulos, dois termos que formam esse título aqui. A reforma, reformar é você tentar renovar, trata-se de um renovo, ok? E protestante é protestar contra algo que está errado. Então, reforma protestante era um renovo que buscava consertar aquilo que estava errado, protestando contra aquilo que estava errado. A reforma foi a maior divisão já verificada no interior do cristianismo, mas não a única, pois houve a cisma do Oriente em 1054. A reforma e o renascimento ocorreram ao mesmo tempo e expressam a grande renovação de ideias e atitudes. Na Idade Média, a igreja era rica e poderosa. Quando fala de igreja, nesse caso aqui, igreja com I maiúsculo, é a igreja católica romana. Os primeiros bispos possuíam feudos enormes. O Papa celebrava acordos políticos, interferia na escolha dos reis e era chamado a coroá-los, entre outras coisas que ele podia fazer. Mas havia um grande número de pessoas, grupos sociais e líderes políticos e religiosos descontentes com a igreja e com o imenso poder do Papa. É esse caldeirão de coisas que vai gerar a Reforma Protestante. Os motivos da Reforma. Primeiro motivo era o poder universal do Papa. No século XV, ou seja, nos anos 1400, muitos reis passaram a ver o Papa, que era o líder de toda a cristandade católica europeia, é bom lembrar, mas já havia a comunidade católica ortodoxa, tá? É bom também deixar isso claro, como um obstáculo ao fortalecimento do poder real. E se opunham também à saída de dinheiro de seus reinos e principados para a cidade de Roma, a sede do papado. Esse dinheiro saía em razão das taxas e tributos pagos à igreja pelos fiéis, os dízimos e ofertas. Outro motivo, corrupção e o despreparo do clero. Muitos membros da igreja tinham comprado o cargo de bispo ou cardeal. Era comum durante a Idade Média, mesmo quem não tinha vocação, comprar, dar um dote para assumir um cargo na igreja católica. Tá? Quem tivesse condições fazia isso, mesmo sem vocação. Vários papas
chegavam à chefia da igreja por pertencer a famílias poderosas. Isso é só você ver, procurar bem direitinho a história do papado, que você vai verificar o que está sendo dito aqui. Os padres tinham geralmente pouca instrução e nenhum preparo religioso para orientar os fiéis. Também era comum o despreparo intelectual naquela época, tá? Da base. A venda de outro motivo, a venda de indulgências e falsas relíquias. Bispos e padres praticavam o comércio de artigos religiosos. Vendiam um objeto qualquer, dizendo que era um pedaço de osso de jumento montado por Jesus, e várias outras falsas relíquias. E mais, bispos e padres vendiam também indulgências, isto é, o perdão dos pecados em troca de uma doação em dinheiro à igreja. Falando sobre as indulgências, era aquilo. A pessoa chegava para se confessar, falava do seu pecado, então o padre passava, além da penitência, um valor a ser pago. Poderia ser em dinheiro ou em terras, dependendo do pecado. Imagina aí. E isso aí é indulgência. Então, quando a pessoa efetuava esse esse pagamento, né, ele recebia, então, perdão, ou seja, a indulgência. Indulgência é perdão de pecados. Já no caso das relíquias ou eram partes de corpo do santo, por exemplo, um osso, por exemplo, tá? Ou uma peça, um objeto que tinha pertencido a um santo e que, por ter pertencido a ele, as pessoas viam como objetos milagrosos. Então, que podia, só o fato de você tocá-los poderia lhe curar de uma doença, por exemplo. Então, nesse negócio de relíquias, é interessante porque foram verificadas dezenas de cabeças de João Batista, né? Segundo a Bíblia, João Batista foi decapitado por ordem de Herodes, né, do rei Herodes, a pedido de sua esposa e filha, e enteada, aliás, e chegou-se a contar mais de uma dezena de cabeças só de crânio, né, que é atribuída a João Batista. Era um absurdo. Então, aqui você tem uma xilogravura de Joaquim Breu, cerca de 1530. A cena representa a venda de indulgências. À direita e a cavalo, vê-se uma pessoa carregando uma cruz, ó. E a outra a pé. E a outra a pé, tá aqui, ó, atrás, ok? A bandeira do papado. Vê-se ainda um religioso lendo um documento que garante ao comprador a remissão dos pecados. À esquerda, o pecador deposita o total de moedas para a compra da sua salvação. Então, esse era um outro escândalo que a Igreja Católica estava vivenciando, que era a venda do perdão dos pecados, né? A venda das indulgências. Um absurdo também. Essas práticas abusivas de membros da Igreja provocaram uma grande manifestação entre os cristãos de diferentes condições sociais e contribuíram para o surgimento de ideias e movimentos reformadores, ou seja, tentando renovar a igreja. Não formar uma nova religião, mas tentando mudar essas práticas errôneas da igreja. Os primeiros reformadores. Então aqui nós vamos falar da pré-reforma, tá? Já que a reforma protestante propriamente dita, ela começa em 1517, mas houve aqueles precursores. Entre os maiores críticos da igreja naquela época estavam os reformadores John Wycliffe e Jan Hus, ou Jan Hus. Wycliffe, nascido em 1320 e morto em 1384, se formou em teologia pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, e traduziu a Bíblia para o inglês, a língua do seu povo. Era uma das coisas proibidas pela Igreja Católica. A Bíblia, ela tinha sido traduzida, né, lá no século IV por São Jerônimo, do grego, do aramaico e do hebraico, as línguas originais dos escritos bíblicos, para o latim, né, o chamado a Vulgata Latina. Então, essa tradução a partir do latim, que era a língua do Império Romano e depois da Igreja Católica Romana, ela não foi mais autorizada se fazer a tradução. Aí é que estava, o povo não conseguia ler, mesmo quem soubesse ler, se não soubesse o latim, não ia saber o que tinha dentro da escritura sagrada. Então a Bíblia não era acessível a todas as pessoas, mas somente aos clérigos ou pessoas muito cultas que soubessem o latim. E mesmo assim a Igreja Católica proibia também a leitura para leigos, ok? Então,
Wycliffe vai ser o primeiro a desafiar a igreja nesse sentido, traduzindo, veja o pecado dele, traduzir a Bíblia, né, do latim para a língua do seu povo, o inglês, afirmando que havia um grande contraste entre o que a igreja era e o que deveria ser. Ele criticava sobretudo o acúmulo de riquezas por parte dos bispos e papas e a falta de instrução dos sacerdotes. Por isso, Wycliffe foi levado a um tribunal religioso que o acusou de herege. Mas ele conseguiu fugir, certo? E não foi morto, mas por pouco. John Wycliffe. E aqui ele traduzindo a Bíblia para o inglês. Jean Hus, nascido em 1369 e morto em 1415, foi contemporâneo de Wycliffe. Era professor da Universidade de Praga, na atual República Tcheca, teólogo e brilhante orador. Ele se tornou conhecido por fazer seus sermões no idioma tcheco, língua de seu povo, e para o qual traduziu a Bíblia. Outra coisa que era interessante, os sermões, a missa eram rezados em latim. E até a década de 1960 isso acontecia. Até, né, uma bula papal do Papa João XXIII, que ele vai mudar muita coisa, vai modernizar a Igreja Católica e vai desobrigar, aliás, dizer que as missas passem a ser rezadas na língua local, pois o povo só sabia a hora de dizer amém, né? Era muito complicado. Por seus ataques à corrupção e ao luxo do alto clero, Jean Hus foi acusado de herege, ou seja, se voltar contra a igreja, né? E queimado vivo em 1415. Ainda hoje ele é visto por muitos tchecos como um mártir. Jean Hus, ele teria dito, tá? Quando estava para ser queimado vivo, que eles, no caso a igreja católica, estavam matando o ganso, pois Hus, na língua local, significava ganso, parece. Mas iria vir o cisne, do qual eles não poderiam fazer nada, com o qual não poderia fazer nada. E muitos dizem que isso daqui a 100 anos depois. E essa profecia se cumpriu com a exatidão de aproximadamente 102 anos, pois em 1517, veja, Jean Hus, ele foi morto em 1415, em 1517 iniciou-se a Reforma Protestante propriamente dita, com Martinho Lutero, que é tido por vários, né, pesquisadores como o cisne de Wittenberg, a cidade onde ele nasceu, e cisne em referência à profecia que teria sido feita por Jean Hus 100 anos antes. Interessante isso. Jean Hus. E aqui ele sendo executado na fogueira, né, sendo queimado vivo, que era uma das práticas da Igreja Católica, né, uma das punições aos considerados hereges, aqueles que eram errados, né, que se voltassem contra a santa doutrina católica da época. Martinho Lutero. Falando dele, no início do século XVI, nos anos 1500, na região onde hoje é a Alemanha, um monge de nome Martinho Lutero revoltou-se contra a venda de indulgências e ousou discordar da doutrina católica. Com isso, deu início ao movimento conhecido como Reforma Protestante. Martinho Lutero, tem até um filme chamado Lutero, que eu indico para vocês, que mostra isso, tá? Que Lutero, ele era um monge, ele foi até Roma e ele ficou horrorizado, ficou escandalizado com as coisas que viu lá. E uma das coisas que foi a gota d'água, o fato de cobrarem para as pessoas subirem de joelhos uma escada, e ao fim da subida de joelhos dessa escada, o nome dado lá na base da escada, né, e pago um certo valor de um parente seu que estivesse no purgatório, ao fim dessa penitência e do pagamento, a alma estaria livre do purgatório, que é um local, segundo a doutrina católica, que não é o céu, não é o paraíso, nem é o inferno. É um local meio de sofrimento. Já que todos somos pecadores, é natural que muitas almas, né, vão para lá para
a cada missa rezada, tá? Cada oração feita por esse morto, aumenta o calor, e com esse calor sendo aumentado, o pecado vai sendo expurgado, ou seja, daí o nome purgatório, vai sendo tirado do corpo até a pessoa ficar totalmente limpa, né, de pecados, e ter direito a merecer o paraíso. É interessante isso também. Martinho Lutero. Ele defendia a necessidade de todos aprenderem a ler para poderem conhecer a Bíblia, fato que contribuiu para a alfabetização de milhares de alemães. Martinho Lutero nasceu em 1483 na cidade alemã de Eisleben e recebeu de seus pais uma educação bastante rígida. Com 18 anos, para a alegria de seu pai, que queria vê-lo advogado, Lutero entrou na Universidade de Erfurt para estudar direito. No entanto, ele se interessava mais pelo estudo da Bíblia e vivia preocupado com a salvação eterna. Martinho Lutero, ele não entendia como a salvação acontecia segundo as Escrituras Sagradas, e isso lhe torturava a mente, isso lhe inquietava a alma, né? Por isso, trocou o curso de Direito pelo de Teologia e ingressou no convento agostiniano. Ele, então, se tornou um monge agostiniano, né, da Ordem de Santo Agostinho. Estudioso e persistente, aos 29 anos, Lutero tornou-se doutor em Teologia. No convento, ele fazia tudo o que julgava necessário à salvação da alma. Jejuava, orava e lia a Bíblia noites inteiras. Apesar disso, continuava a se sentir um pecador. Lutero só superou sua crise pessoal e espiritual ao perceber que a salvação é obtida mediante a fé, assim rompendo com a igreja e propondo uma nova doutrina. Martinho Lutero encontrou um versículo em Romanos, né, a carta de Paulo aos Romanos, na qual ele diz: "Mas o justo viverá da fé." Foi ali que Martinho Lutero entendeu que não adiantava nada para o homem obter a salvação se não ter fé na obra que Jesus realizou na cruz. E foi isso que fez com que ele conflitasse muita coisa que a igreja ensinava, tá certo? Vamos ir. A reforma de Lutero. Em 1517, o Papa Leão X prometeu que todo aquele que desse dinheiro para construir a nova Basílica de São Pedro em Roma receberia em troca uma indulgência plena, ou seja, o perdão de todos os seus pecados. Indignado, Martinho Lutero pregou na porta de sua paróquia, né, de Wittenberg, as 95 teses, um documento contendo duras críticas à igreja, dentre as quais, aqui você tem o que é que significa esse ato de Martinho Lutero pregar, né, na porta da própria igreja, um documento assim. Era comum naquela época, toda vez que você tivesse uma discordância com alguém, pregar nas portas de universidades ou de igreja, esse documento chamando os doutores daquele local, ou seja, da universidade ou da igreja, para debater determinado tema. E Martinho Lutero fez isso, para debater com os doutores da igreja. Aqui você vai ter alguns pontos, 3 pontos das 95 teses, tá certo? Tese 24. A maior parte do povo está sendo enganada pela promessa de que seus pecados serão perdoados, dizia Martinho Lutero. Ou seja, segundo ele, a igreja não tinha poder para perdoar pecados, senão Deus. Outro ponto. Serão condenados, juntamente com seus mestres, aqueles que se julgam seguros da sua salvação através da carta de indulgência. Então ele dizia que nada adiantava aquela carta e que seriam condenados eles e quem tinham dado aquela carta. Outra tese, a tese 86. Por que o Papa, cuja fortuna hoje é maior do que a dos ricos crassos, os romanos ricos, não constrói com seu próprio dinheiro, ao menos a Basílica de São Pedro, em vez de fazê-lo com o dinheiro dos pobres fiéis? Então, eram críticas que ele fazia, né? Tinha críticas teológicas e tinha críticas de cunho socioeconômico. Era interessante. Esses pontos, né, citados estão no livro Da Reforma contra a Reforma, o Cristianismo em Crise, de Fernando Seffner. Por insistir na defesa de suas ideias, Lutero foi expulso da igreja pelo Papa, o imperador católico
Carlos V, que governava a região da atual Alemanha, também considerou Martinho Lutero um herege e mandou queimar os seus escritos. Perseguido, Lutero se refugiou no castelo de um nobre que apoiava suas ideias. Ali, ele traduziu a Bíblia para o alemão, possibilitando que pudesse ser lida por um número muito maior de pessoas. Vários príncipes da região, onde hoje é a Alemanha, se converteram ao luteranismo por conta de Lutero, certo? Eles passaram a segui-lo, daí as ideias de Lutero, daí o luteranismo. E se apropriaram das terras da Igreja Católica em seus principados. Com isso, aumentaram seu poder e sua riqueza. Então, muitos nobres, muitos poderosos, viram na possibilidade da reforma de Lutero uma forma de enfraquecer a Igreja Católica e ganhar mais poder, tá certo? Então, sempre tem os aproveitadores, né? Aqui você tem Martinho Lutero num de seus escritos. A Igreja e a doutrina de Lutero. Olha, Martinho Lutero, ele tinha alguns ensinos. Doutrina quer dizer ensino. Então, os principais ensinos de Lutero eram esses daqui. Primeiro, a justificação pela fé. É a fé em Deus que salva uma pessoa e não as boas obras que ela praticou. Martinho Lutero não queria dizer que você, depois de se tornar cristão, devesse deixar de praticar boas obras, mas que justamente por você ser cristão, você deveria praticá-las e não para obter a salvação. Segundo, sacerdócio universal. Todo cristão é capaz de interpretar a Bíblia por si mesmo. A Igreja Católica dizia que somente um padre, somente autoridades da igreja é quem poderiam fazer a interpretação das escrituras. 3. A Bíblia, por meio da qual se revela, Deus se revela, é a única fonte da verdade. Então, para Martinho Lutero, a única fonte de verdade acerca da salvação, acerca das questões espirituais, é a Bíblia. Já a Igreja Católica tem, além da Bíblia, outras fontes, como por exemplo o catecismo dela, o catecismo católico e a tradição católica, tá certo? Que é um conjunto de histórias que a Bíblia, que a Igreja Católica usa para validar seus dogmas, seus pontos de fé. Outro, o batismo e a Eucaristia são os únicos sacramentos. Para Martinho Lutero, o cristão só precisava ser batizado e, a partir de então, participar do corpo e do sangue de Jesus, ou seja, da Santa Ceia. Outro ponto, o culto aos santos e às imagens não tem fundamento. Para Martinho Lutero, a veneração, buscar orar a um santo, tá certo? Não está dentro da Bíblia, portanto não deve ser praticado por um cristão. E outro, qualquer membro da igreja pode se casar. Inclusive, Martinho Lutero se casou com uma ex-freira, Catarina von Bora. Então, ele dizia que se o líder religioso ele quer se casar, constituir família, que se case. Diante do avanço do luteranismo, o imperador Carlos V proibiu o culto luterano nos principados católicos. Os príncipes luteranos protestaram contra essa proibição. Daí o termo protestante para nomear os seguidores das igrejas surgidas a partir da reforma. Então o termo protestante ele nasce a partir desse protesto feito por príncipes luteranos que não gostaram da ideia dos cultos luteranos, dos cultos de cristãos luteranos serem proibidos pelo imperador Carlos V. As ideias de Lutero se espalharam com velocidade. Para isso, muito contribuiu o aperfeiçoamento da imprensa. Lembram da prensa de Gutenberg, que a gente falou na aula sobre o humanismo, no Renascimento? Então, tá aqui, ó, a prensa de Gutenberg, ela foi desenvolvida ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que o Renascimento estava a todo vapor, que o humanismo estava com suas ideias a todo vapor, a Reforma Protestante também estava a todo vapor, sendo difundida, sendo espalhada rapidamente por invenções como a prensa de Gutenberg. A impressão de livros e a reforma. A impressão de livros, como já vimos, é uma invenção chinesa. Na década de 1440, na Europa, o alemão Johannes Gutenberg aperfeiçoou a imprensa, o que tornou possível utilizar uma mesma matriz para imprimir muitos exemplares.
Em consequência disso, o preço do livro baixou e o número de leitores aumentou muito. O primeiro livro impresso na oficina de Gutenberg foi a Bíblia. Olha só que interessante. Aqui nós temos a gravura que representa um trabalhador usando a prensa para imprimir textos e Gutenberg examinando uma prova impressa. Então, hoje, tem uma questãozinha aqui. Hoje, muitos dizem que o livro em papel será substituído pelo livro digital, tido por alguns como mais econômico e mais durável. Os defensores do livro em papel, por sua vez, afirmam que ele é mais confortável, menos cansativo e que por isso jamais será substituído pelo e-book, ou seja, pelo livro digital. E você, o que pensa a respeito desse assunto? Você gosta mais de ler na tela do tablet, do celular, do computador? Ou você prefere um livro físico? João Calvino. Da região hoje conhecida como Alemanha, o protestantismo espalhou-se rapidamente para outros países com a ajuda de importantes reformadores como João Calvino, nascido em 1509 e morto em 1564. Aqui está ele. Calvino também defendia a salvação pela fé, refutava o culto às imagens e admitia apenas 2 sacramentos, como Lutero, o batismo e a Eucaristia, ou seja, a Santa Ceia, o corpo e o sangue de Cristo. Mas, diferentemente de Lutero, Calvino acreditava na predestinação absoluta, ou seja, que as pessoas nada podiam fazer para mudar seu destino. Para ele, alguns são predestinados por Deus para a vida eterna e outros são predestinados à morte eterna. Então, o que diferencia principalmente Martinho Lutero de João Calvino é a crença na predestinação absoluta. Para Martinho Lutero, a pessoa tinha a livre escolha para aceitar ou rejeitar a salvação de Deus mediante a fé. Já para Calvino, não. Essa salvação ela é predestinada, tá? Ela é realizada por Deus muito tempo antes da pessoa nascer, tá? Desde a eternidade, desde o começo da eternidade. E não tinha nada que a pessoa pudesse fazer para obtê-la ou para perdê-la. Calvino basicamente afirma isso. Por divulgar suas ideias, Calvino foi acusado de herege pelos católicos franceses. Então ele deixou a França e se refugiou em Genebra, na Suíça, onde encontrou pessoas abertas às suas ideias. Em 1541, tornou-se a principal figura do governo de Genebra, onde exigiu que seus habitantes levassem uma vida puritana, ou seja, isto é, acordassem cedo, dormissem cedo, se dedicassem à oração e ao trabalho. É o que Max Weber, no seu livro O Capitalismo, e a Ética Protestante e o Capitalismo, ele vai fazer essa relação de como o capitalismo ele ganha corpo a partir do estilo de vida puritano, já que o cristão, principalmente o calvinista, da linha de pensamento calvinista, ele é levado a ter uma vida pura, uma vida puritana, acordar cedo, dormir cedo, se dedicar à oração e ao trabalho, sem vícios, então não vai sair por aí. Em consequência disso, vai juntar riqueza, pois ele não gasta com seus vícios. Então é interessante essa relação que Weber faz com o protestantismo, o puritanismo de João Calvino. Além disso, proibiu festas, daí o nome, estilo de vida puritano, proibiu festas, teatro, jogos de azar e bebidas alcoólicas. Quem desobedecesse pagava multa, era expulso da igreja ou punido com a morte. A valorização do estilo de vida puritano contribuiu para a rápida difusão do calvinismo pela Europa. Na Escócia, os calvinistas foram chamados de presbiterianos. Na Inglaterra, eles foram chamados de puritanos, dos quais você vai ter boa parte dos colonizadores americanos. Então, os americanos, eles foram colonizados basicamente por puritanos, daí o estilo de vida que você vê nos filmes do século XVI, do século XVI, lá nos Estados Unidos. Por exemplo, o filme A Bruxa, você vai ver uma família puritana, com características puritanas. Recomendo para que você... O filme em si não vale muita coisa não, mas para a gente ter uma ideia de como as pessoas viviam naquela época, tá? Os colonizadores lá na Inglaterra, lá nos Estados Unidos. E na França, os calvinistas foram chamados de huguenotes.
A reforma na Inglaterra. Na Inglaterra, o movimento reformista foi conduzido pelo rei Henrique VIII. Ele vinha querendo se livrar da interferência do Papa e dos impostos cobrados pela Igreja Católica no seu país. Então, pediu para que o Papa anulasse seu casamento com Catarina de Aragão, filha dos reis da Espanha, dizendo que ela não conseguia lhe dar um filho homem para ser seu herdeiro. Aqui está Henrique VIII com Catarina de Aragão. Ao ter o seu pedido negado pelo Papa, Henrique VIII decidiu agir. Rompeu com a igreja, se aproveitando do momento da reforma protestante, lá no continente europeu, em 1531, e se casou novamente, desta vez com Ana Bolena, uma dama da corte. Ao saber disso, o Papa anulou o casamento e excomungou Henrique VIII. Aliás, Henrique VIII não se casou só 2 vezes. Além de Catarina de Aragão, Ana Bolena, ele ainda se casou depois com Jane Seymour, Ana de Cleves, Catarina Howard e Catarina Parr. Adorava a Catarina, né? O parlamento inglês reagiu apoiando Henrique VIII e aprovando uma lei chamada o Ato de Supremacia 1534. Este ato declarava o rei o novo chefe da igreja na Inglaterra, chamada então de Igreja Anglicana. Anglicana vem de anglo-saxão, né? O povo daquela região. Então, anglicana vem daí. Como chefe da nova igreja, Henrique VIII confiscou, ou seja, tomou as terras e os mosteiros da igreja católica e os vendeu ou presenteou aos nobres e burgueses que o apoiaram. Assim, o rei inglês se fortalecia acumulando poder político e religioso. Aliás, até os dias de hoje, a igreja anglicana, né, ela é chefiada pelo rei da Inglaterra, no caso a rainha Elizabeth II. Então é uma igreja nacional, ela é a chefe da igreja anglicana em todo o mundo. Inclusive, a igreja anglicana, ela tem um pouco de igreja católica, tá? E um pouco de igreja protestante, tá? Ela tem semelhança. Ela admite sacerdotes, tanto homens como mulheres, casados ou não, inclusive homossexuais. Reforma protestante na Europa no século XVI. Acompanhe nesse mapa. O que está em amarelo, tá? Está em amarelo, essas áreas em amarelo, domínio católico. O que está em laranja, domínio luterano. Então, boa parte, mais da metade da Europa continuou em domínio católico, sob domínio católico, ou seja, maioria católica, mesmo depois da Reforma Protestante. Os países nórdicos, mais ao norte do continente europeu, eles foram mais, eles seguiram mais a linha luterana, tá? Eles sofreram a influência do luteranismo. As áreas em roxo, essas poucas aqui, ó, né? Suíça, Amsterdã na Holanda e Escócia, de domínio calvinista. E o que está aqui em verde, né? Uma das Irlandas, Irlanda do Norte e a Inglaterra, áreas de domínio anglicano. A reforma católica ou contra-reforma. É óbvio que a Igreja Católica não ia ficar passiva perante toda essa situação. Ela ia reagir. E a reação veio em forma da chamada Reforma Católica, um renovo da Igreja Católica, né? Ou contra-reforma, um movimento que objetivou parar o avanço do protestantismo. Para tentar conter o avanço do protestantismo e fortalecer o catolicismo, a liderança católica iniciou um movimento conhecido como Reforma Católica ou Contra-Reforma. Esta reforma foi impulsionada pelos jesuítas, ou seja, os padres e clérigos da ordem do clérigos jesuítas, agora escapou o nome, e pelo Concílio de Trento, e fez uso do Tribunal do Santo Ofício, também chamado de Inquisição, para reprimir e punir seus adversários. A Inquisição
Foi fundada em 1231 por uma bula papal do Papa Gregório IX, que estipulava o modo como os inquisidores, ou seja, aqueles que iam fazer as questões, né, deviam agir para localizar e interrogar os hereges e convencê-los a se retratarem. Em 1252, o Papa Inocêncio IV permitiu o uso da tortura para obter confissões. Se a pessoa confessasse, recebia uma penitência. Caso contrário, era quase sempre condenada a morrer na fogueira, certo? Da qual, por exemplo, escapou Galileu Galilei, como a gente viu sobre o humanismo e o renascimento na aula anterior. Então aqui você tem algumas cenas da Inquisição em ação. A tortura para obter a confissão do acusado de heresia, né, o herege. Aqui você tem uma pessoa se retratando, talvez escapando da fogueira, à beira de ser queimada viva em praça pública, mas aqui você tem um herege sendo queimado, né, queimado vivo, em praça pública. Então, o nome que era para ter lembrado, a Ordem dos Jesuítas, foi fundada em 1534 pelo militar espanhol Inácio de Loyola, que estabeleceu entre seus integrantes uma rigorosa disciplina e obediência. Inácio de Loyola, considerado santo dentro da Igreja Católica. Inclusive, dessa ordem é o Papa atual da Igreja Católica, Francisco Bergoglio, né? Papa Bergoglio Francisco, Papa Francisco. Conhecidos como soldados de Cristo, os jesuítas dedicaram-se a divulgar o catolicismo na Europa e a evangelizar povos da Ásia, África, inclusive aqui na América. No Brasil eles atuaram também. Como nós vamos ver agora, os jesuítas atuaram também na educação, criando uma rede de colégios em vários lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil. Concílio de Trento. O Concílio de Trento foi convocado em 1545 pelo Papa Paulo III e interrompido várias vezes devido a guerras e a uma peste ocorrida na região da Itália. Aqui está o Papa Paulo III e o Concílio de Trento. Ao final dos debates, em 1563, veja só, começou em 1545, quase 20 anos antes, o concílio rejeitou a doutrina da justificação pela fé de Lutero, ou seja, o concílio se reuniu e os doutores da Igreja Católica disseram, não, só a fé em Jesus não salva. O que salva são as boas obras. Você tem que praticar obras para ser salvo. E a doutrina da predestinação de Calvino também foi rejeitada. O concílio também considerou crime a venda de indulgências. O avanço foi nesse sentido aí. Então, todo padre, todo sacerdote que vendesse o perdão pelos pecados era considerado criminoso. Reafirmou o poder absoluto, o poder do Papa e tornou o chefe, né, o líder máximo incontestável, conservou os 7 sacramentos e o culto à Virgem Maria e aos santos, propôs a criação de seminários para instruir e formar os sacerdotes e reeditou o Índex, ou seja, a relação de livros que os católicos estavam proibidos de ler. Muitas vezes esses livros eram queimados em grandes fogueiras, como você vê aqui nessa imagem, uma grande queima de livros proibidos em praça pública. Por exemplo, um livro naquela época era considerado crime de heresia você ler um material humorístico, algo que lhe fizesse rir. O riso não era muito bem visto naquela época. Isso você pode ver claramente no filme O Nome da Rosa, com Sean Connery. Eu recomendo esse filme para vocês. A Inquisição. Durante a Contra-Reforma, o Papa Paulo III reativou o Tribunal do Santo Ofício, ou Inquisição, órgão da Igreja encarregado de vigiar, julgar e punir qualquer pessoa acusada de heresia, ou seja, heresia no sentido de erro, ou que se voltasse contra, era tudo que contrariasse o que a Igreja dissesse. Então, se você contrariasse, era uma heresia, você era um herege. Às vezes bastava uma simples suspeita para que a pessoa fosse chamada a depor nesse tribunal. Uma pausinha aqui para explicar. Naquele tempo, era comum as pessoas serem... o que era uma heresia? Você, por exemplo, falar o nome de Satanás. Então você poderia ser acusado de satanista, tá? De adorador do diabo. Se você fosse acusado de bruxaria, fazer chás, e esses chás
curassem as pessoas em determinadas regiões. Isso era tido como bruxaria, então muitas mulheres, né, pagaram com a vida por conta disso também. Então, e outra coisa, quem denunciasse, né, a pessoa que seria, né, o herege, quando esse herege pagasse com a vida, os bens do herege seriam revertidos para o denunciador. Então foi um bom negócio para muita gente, né? Muita gente inescrupulosa que acusou sem provas. E conforme suas respostas, essa pessoa podia ser condenada à perda de bens, como terra, carros, móveis, à prisão perpétua e às vezes à morte na fogueira. As principais vítimas da Inquisição foram hereges, né? Aqueles que não eram católicos ou não seguiam as doutrinas católicas, protestantes, principalmente, judeus, tá? Bastava você ser judeu também, e mulheres consideradas bruxas, como já foi dito. Os tribunais do Santo Ofício foram instalados na Espanha em 1478, em Portugal em 1536 e na Itália em 1542. Bom, agora que a gente está partindo para o fim da nossa aula, tá? Nós aprendemos sobre a Reforma Protestante e a reação da Igreja Católica. Nós vimos quais foram os principais reformadores e nós vimos quais os principais instrumentos da resposta católica a esse movimento. Nós vamos ver um breve histórico do cristianismo. Você talvez tenha se perguntado, por que é que tem tantas igrejas, né? De onde vem tantas? Eu vou aqui fazer um fluxograma, tá? Trazer para vocês um fluxograma das principais denominações cristãs, tá? Até chegar nas brasileiras. Então vejam. Então, a igreja primitiva, que surge com a pregação de Jesus, tá? Nos primeiros anos, as primeiras 3 décadas da nossa era, né? Nos anos 30 em diante. Aí nós temos, a partir do século IV, a institucionalização da Igreja Católica Romana. Então a Igreja Católica Romana, ela se torna o que é, como instituição poderosa, tal como sede do cristianismo, como ela arroga para si desde então, a partir do século IV, né, dos anos 300. Aí no ano de 1054 há um rompimento, uma ruptura que forma 2 grupos, a Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa. Por que esses 2 grupos? Porque eles discutiram sobre a questão de veneração às imagens de santos. Os católicos ortodoxos, né, ditos assim porque vem de ortodoxia correta, aqueles que seguem a Bíblia, né, seriam, então, nesse caso, eles diziam que a Bíblia, as escrituras condenam, né, fazer imagens de escultura e se prostrar perante elas. Já a igreja, já os romanos, os católicos romanos, não viam problema. Então, como não houve um acordo entre eles, foi feita uma ruptura, e aí foram formadas essas 2 igrejas que existem até os dias de hoje, tá? São bem parecidas. A única diferença é que a Igreja Católica Romana aqui, ela não segue os ditos do Papa. Eles têm um patriarca, que é tipo o Papa deles. E deixa eu ver o que mais. Sim, as imagens de santos são pintadas, são chamadas ícones. Inclusive a questão que fez com que eles rompessem foi chamada de questão iconoclasta. Vem de ícone. Então, da Igreja Romana, no século XVI, nos anos 1517 em diante, nós vamos ter a Reforma Protestante, dando origem, né? Continuou o grupo católico romano, o movimento protestante. Dentro do movimento protestante, aí nós vimos que essa ruptura aqui, né, do século XVI, aqui foi no século XI, no início do século XI, e aqui no século XVI. Por que essa ruptura? Porque a Igreja Católica estava cometendo vários erros doutrinários, segundo esses reformadores, e eles não aceitaram, então, romperam com a Igreja Católica, né? Então, nós vamos ter Lutero, dando origem ao luteranismo, dizendo que o cristão, ele obtém a salvação mediante a fé, negando muitos pontos da Igreja Católica, como por exemplo, o culto aos santos e à Virgem Maria. O calvinismo, né? Calvino, dando origem ao calvinismo, dizendo que, além da fé, Deus tinha escolhido os que ele salvou desde o início, né? Então ele já predestinou os salvos e os condenados. E o anglicanismo, né? Que surge por conta
da questão pessoal do rei Henrique VIII, que rompe com o Papa porque queria se casar de novo. E essa igreja anglicana é um casamento entre a igreja católica e o movimento, as ideias protestantes. Dentro do calvinismo vão surgir outros grupos, né? A igreja presbiteriana, a igreja batista e a igreja congregacional. Essas igrejas são as chamadas, as igrejas luteranas, a igreja presbiteriana, batista, congregacional, elas são chamadas de igrejas históricas. Né? Por quê? Porque elas vêm direto da reforma, tá? Ou elas estão ligadas diretamente à reforma protestante. Por isso que os grupos, quem for cristão dessas igrejas é chamado de protestante, além de evangélico. Nós vamos ver já essa diferenciaçãozinha entre os termos. Dentro da igreja batista nós vamos ter, né, a formação da igreja, porque é da igreja batista que vão vir os missionários, que vão dar origem à igreja Assembleia de Deus, no Brasil em 1911, e a igreja Congregação Cristã do Brasil, a chamada Igreja do Véu, em 1910, tá? E proveniente da igreja Assembleia de Deus, vão vir a formação de outras igrejas bem famosas, como a Igreja Pentecostal Deus é Amor, a Igreja Universal do Reino de Deus, que foi fundada pelo bispo de Macedo e seu cunhado R.R. Soares, que numa discussão, enfim, eles não fecharam acordo, e aí R.R. Soares funda sua própria igreja, a Igreja Internacional da Graça de Deus. Aí nós temos a Igreja Renascer Prize, né, a Igreja Renascer em Cristo, que é da Bispa Sônia e do Bispo Hernandes, e a Igreja Sara Nossa Terra. Essas igrejas elas são muito parecidas, com exceção da Igreja Deus é Amor. A Igreja Deus é Amor ela é um pouco mais parecida com a Assembleia de Deus. Essas outras elas têm em comum o fato de acreditar mais na teologia da prosperidade, né? Que você, tendo fé em Deus, você pode conseguir bens materiais. Eles enfatizam a questão da salvação, mas muito mais a questão de você usufruir dos bens, né, aqui na terra, do que Deus dá se você tem fé em Deus. E dentro da Igreja Universal ainda surge outra, né? A Igreja Mundial do Poder de Deus, que é liderada pelo apóstolo Valdemiro Santiago. Então aqui está um resumo. Claro que tem muito mais denominações, mas eu queria trazer as principais denominações brasileiras e sua gênese, tá? Desde a igreja primitiva. Espero que vocês tenham compreendido. Bom, vamos adiante que temos de fechar essa aula. Resumindo, no continente europeu, nós vamos ter a pré-reforma com John Wycliffe, na Inglaterra, no século XIV. Ele traduziu a Bíblia para o inglês e foi contrário a vários pontos católicos. Jan Hus, na República Tcheca, também já no século XV, criticou a igreja, né, em vários pontos. E a Reforma Protestante começa em 1517 na Alemanha, onde hoje é a Alemanha, com Martinho Lutero, que criticava a igreja e vai pregar a salvação por meio da fé e a rejeição a vários dogmas católicos. Ainda João Calvino, começando na França, no século XVI também, ele vai ser um seguidor de Lutero, mas vai se diferenciar na questão da salvação. Ele diz que Deus predestinou os salvos e os condenados. E ainda o rei Henrique VIII, lá na Inglaterra, em 1531, vai romper com o Papa porque queria casar de novo. E o Papa não aceitou, e ele rompe, dá início à igreja, ao anglicanismo. E por fim, a reação da Igreja Católica no Concílio de Trento de 1545 e concluído em 1563, né, que reafirmou os dogmas católicos. Ele reeditou o índex dos livros proibidos, o índice, e reativou o Tribunal do Santo Ofício. Né? Isso aconteceu na cidade de Trento, na Itália. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. O assunto é muito bom, puxa bastante. Se ficou alguma dúvida, volta, pausa, vê com atenção, beleza? Um forte abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau!